Olá, alunos, tudo bem com vocês? Ao longo do primeiro bimestre, no segundo ano do ensino médio, nós falamos bastante sobre a formação da diversidade nacional. Existem coisas que unem o povo brasileiro, que dão uma unidade a nós. Nós olhamos uns para os outros e nos vemos como membros de um mesmo povo, de um mesmo país. Porém, nosso país ele também tem uma grande diversidade. Existem vários Brasis dentro do Brasil, como diz o sociólogo Darcy Ribeiro. Então, o primeiro passo que eu propus aos alunos foi formar grupos para que cada grupo pesquisasse sobre uma região do Brasil. Então, nós pesquisamos características culturais e socioeconômicas de cada região. E aí a gente foi fazendo uma apresentação e uma comparação entre uma região e outra. Como que se formou essa diversidade? Por que o Sul é tão diferente do Nordeste, que é tão diferente do Sudeste, que é tão diferente do Norte, do Centro-Oeste, etc. Um dos motivos que explica isso é um motivo geográfico. O Brasil é muito grande, o território do Brasil é muito diverso. Então cada região tem sua própria vegetação, seu próprio tipo de solo, seu próprio clima. E todo esse fator geográfico, de alguma forma, influencia a forma como as pessoas trabalham, se vestem, se adaptam àquele determinado local. Então, um dos motivos é a enormidade do Brasil, que faz também com que cada região se desenvolvesse até um certo momento de uma forma ilhada. Ou seja, lá no passado não existia essa conexão de internet, de TV que nós temos hoje. Então o norte está geograficamente bem longe do sul. Então cada região foi se desenvolvendo de uma forma bem isolada em relação à outra. E isso foi fazendo com que cada lugar fosse desenvolvendo o seu estilo próprio de ser. Outro motivo que explica essa diversidade são os diferentes fluxos migratórios que existiram no Brasil. Aliás, quando nós estávamos estudando o assunto, nós analisamos essa questão da migração. O Brasil começa a se formar com a vinda de outros povos para cá, começando com os nômades, depois chamados de índios, que ocuparam esse território, depois a vinda dos portugueses, depois a vinda dos africanos, depois do século XIX a vinda de italianos, alemães, etc. Todas essas migrações para cá foram possibilitando que o Brasil fosse se formando. Claro, os grandes formadores do Brasil foram índios, portugueses e africanos. Quando chegam outros povos aqui, o Brasil já tinha mais ou menos uma característica marcante. Mas todos esses povos que vieram para cá, de alguma forma, contribuíram para a formação do Brasil. Uns vieram por vontade própria, outros vieram de forma forçada, alguns vieram por motivos econômicos, outros fugindo de perseguições, enfim. Mas o fato é que essas migrações foram muito importantes para a formação do Brasil. E claro, as migrações aqui dentro foram acontecendo também. Então tem regiões onde você vê mais a presença do africano, em outras regiões você vê mais forte a presença do indígena, como lá na região norte. Em outras regiões você vê bastante a influência de alguns outros povos que vieram da Europa, como italianos, alemães, como lá na região sul. Então os fluxos migratórios aqui dentro foram diferentes. E isso foi contribuindo para que cada região ficasse com seu estilo próprio, com sua característica própria. Certo? Então, se quisermos entender a formação do Brasil e da sua diversidade, precisamos entender essa questão dos fluxos migratórios. Uma coisa importante a destacar nesse assunto dos fluxos migratórios é a situação do estrangeiro, e a gente falou bastante sobre isso. O estrangeiro ele vive uma situação de ambiguidade. Ele está no grupo, ao mesmo tempo é visto como um estranho. Ao mesmo tempo as pessoas ficam fascinadas pelo estrangeiro porque ele é diferente e ao mesmo tempo ficam com medo do estrangeiro porque ele é diferente.
Então a vida de um estrangeiro ela não é tão simples assim. Então todas essas pessoas que vieram para cá passaram por dificuldades, passaram por algum problema, alguma necessidade de adaptação, enfim, uns mais, outros menos. Também, no meio de toda essa formação, houveram tensões como a situação dos estabelecidos e outsiders. Alguns grupos foram se estabelecendo, se unindo e se tornando poderosos, enquanto outros grupos foram sendo tratados com preconceito, discriminação, alguns grupos foram explorados, alguns grupos foram estigmatizados. Então, esse problema da relação entre um grupo estabelecido, mais forte, e o grupo dos excluídos, dos que ficavam de fora, dos outsiders, ela aconteceu aqui. É um problema que está presente na história do Brasil até hoje. Nesse processo todo foi acontecendo também a aculturação, ou seja, um povo foi influenciando o outro, foram havendo mudanças culturais, um povo foi assimilando as influências do outro povo e assim foi se formando nesse processo um povo brasileiro, ok? Cada povo deu a sua contribuição para a formação desse país. Mas reparem que a gente usou bastante nesse processo a palavra cultura. E para que nós possamos avançar nos nossos estudos, é importante que nós entendamos o significado da palavra cultura. O que é cultura? Cultura pode ter 4 significados. O significado original da palavra cultura é cultivo. Cultivo de alguma coisa. Por exemplo, o cultivo da mandioca, o cultivo da laranja. Então, esse é um dos sentidos da palavra cultura, significa cultivar, cultivar alguma coisa. Por isso que nós temos, por exemplo, o termo agricultura, significa o cultivo de algo. O segundo significado da palavra cultura é manifestações artísticas. Chamamos de cultura a música, a dança, a pintura, a arquitetura, a escultura, o cinema, a novela. Todas essas manifestações artísticas nós podemos nos referir a elas como cultura. Terceiro significado, conhecimento diferenciado. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: tal pessoa é uma pessoa de muita cultura. O que estamos querendo dizer nesse caso? Que aquela pessoa tem um conhecimento a mais, ela tem um letramento a mais, aquela pessoa é uma intelectual. Então, usamos muitas vezes a palavra cultura para nos referirmos a pessoas que têm um conhecimento mais elevado, mais diferenciado. E por fim, aquele termo que a gente usa mais aqui é o significado de cultura como hábitos e costumes. Ou seja, cultura são todos aqueles hábitos e costumes de um determinado povo. Aqui entra a forma de se alimentar, a forma de praticar suas crenças, a forma de se vestir, enfim. Então tudo isso aqui significa cultura, ou cultivo de algo, ou manifestações artísticas, ou conhecimentos diferenciados, ou até hábitos e costumes de um povo, ok? Por que nós precisamos desse entendimento sobre o que é cultura, que é algo construído pelo ser humano? Porque daqui para frente em nossos estudos a gente vai continuar usando bastante esse termo. A gente vai falar de cultura de massa, a gente vai falar da cultura do consumo, da cultura do consumismo, a gente vai falar, se der tempo, de tribos urbanas, de respostas diferentes que as pessoas dão no seu modo de se vestir, na música que escuta, etc, etc. Então o termo cultura vai ser muito usado. Então é importante que todos nós tenhamos bem claro em nossa mente o que significa a palavra cultura. Ok? Então, um forte abraço a todos, desejo bons estudos e até os próximos vídeos.